Boa noite, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola. É quinta-feira, dia de debate. Estamos no ar para hoje, na grande questão, falarmos de um momento em que Angola acelera a modernização do sistema fiscal e aposta na digitalização da economia. A faturação eletrónica assume-se como uma ferramenta central para promover transparência, eficiência e formalização das atividades econômicas. Mas afinal, quais são as reais vantagens da faturação eletrónica para o Estado, para as empresas e para os consumidores? Estamos perante um instrumento apenas de controle fiscal ou uma verdadeira alavanca para a competitividade, a redução de custos e o crescimento econômico? É em torno destas questões que se centra o nosso debate nesta noite de quinta-feira. Para o efeito, convidamos António Braça, é porta-voz da AGT, a Administração Geral Tributária. Vai explicar-se os objetivos do Executivo e as vantagens da faturação eletrónica para o sistema fiscal. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Também vai estar connosco ao longo deste debate Vela António, aqui a representar a Ordem dos Contabilistas de Angola. Vai trazer aqui uma perspectiva técnica, contabilística sobre a implementação deste sistema. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. É ainda nosso convidado, o economista José Nkau. É responsável pela análise do impacto da faturação eletrónica na economia nacional. Vai, ao longo deste debate, debruçar-se sobre a formalização dos negócios e o desenvolvimento sustentável. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Paulo. E connosco está também a empresária Diolinda Ferreira. Vai ajudar-nos a partilhar-se a visão do setor privado, destacando os desafios e os benefícios práticos da faturação eletrónica. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Estão lançados os dados para o debate desta noite. Quais as vantagens da faturação eletrónica? É a pergunta que colocamos na grande questão desta quinta-feira, sendo que os nossos telespectadores também podem participar por via das nossas redes sociais, deixando aqui questões, contribuições, para podermos partilhar com os nossos convidados. Vou, obviamente, começar com a AGT, com o António Braça, para que possamos contextualizar os nossos telespectadores que nos acompanham nesta altura, para percebermos inicialmente, na prática, a faturação eletrónica. Estamos a falar de quê, do ponto de vista real? Bem, do ponto de vista real, antes de mais, boa noite, Paulo Duda, boa noite, caros colegas do painel, telespectadores. A faturação eletrónica, portanto, é um meio de faturação usado para a transmissão de bens e prestação de serviço, mas aqui ela funciona no modelo, portanto, eletrónico, é moderna, simples, amiga do ambiente e tem como fim, portanto, simplificar o nosso sistema fiscal, e aqui particularmente angolano. E aqui, portanto, destacamos que este processo da implementação da fatura eletrónica resulta de um processo que a Administração Geral Tributária tem executado como entidade de competências para executar as políticas fiscais. Destacamos aqui uma reforma que teve em curso no ano de 2011 e tem vindo a consolidar-se nos últimos anos, e aqui, portanto, a implementação da fatura eletrónica não foge à regra. Ela resulta de um decreto presidencial, que é o 71/25 de 20 de março, no fundo vem trazer um paradigma diferente do anterior regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, portanto, congrega e alguns aspectos que a priori não estavam tipificados na lei. Aqui destacamos a emissão de fatura via portal de contribuinte, alguns documentos que de facto não eram considerados como fatura, mas equivalentes, e este novo regime jurídico das faturas vem de facto também implementar
a fatura eletrónica. Como nós temos estado a referenciar, ela começou nos anos 70, nos anos 60 e 70, mas, no entanto, foi nos primórdios dos anos 2000 que, de facto, muitos países começaram a consolidar a faturação eletrónica, aqui com destaque os países da América do Sul, especificamente o Brasil, Chile e não só. A fatura eletrónica entrou em vigor efetivamente no primeiro dia útil do corrente ano e mês, isto é, no mês de janeiro, e, portanto, ela tem 3 disposições. Os sujeitos passivos da fatura eletrónica são os contribuintes tributados em sede dos regimes geral e simplificado do IVA. No entanto, tem uma disposição transitória em que entram efetivamente e de forma obrigatória para este ano a implementação da fatura eletrónica todos os contribuintes cadastrados na repartição fiscal dos grandes contribuintes e também aqueles contribuintes ou fornecedores de serviços que prestam serviços ao Estado, passa o pleonasmo. No entanto, a lei em si dá abertura para que todos os contribuintes que reúnem os requisitos tipificados em lei e entendem que devem aderir à faturação eletrónica, podem, assim, portanto, mediante o registro no portal de serviço. Até o momento, portanto, um dos requisitos fundamentais para que o contribuinte como tal entre na faturação eletrónica é que os softwares de faturação devem estar validados, certificados pela Administração Geral Tributária para a emissão de faturas eletrónicas. E isto está a acontecer? Está a acontecer e até o momento que falo, já estão certificados para efeito de emissão de fatura eletrónica mais de 130 softwares. E, de forma oficiosa, estão integrados para efeitos de emissão de fatura eletrónica 389 contribuintes. Entende-se aqueles contribuintes cadastrados na repartição fiscal dos grandes contribuintes. No entanto, destacamos aqui o facto de que voluntariamente já são mais de 5.500 contribuintes que aderiram ao processo de emissão de faturação eletrónica. Paulo Dudas, caros colegas de painel, isso demonstra de facto de que é um processo consensual e que tem tido um impacto positivo no seio da relação que se estabelece entre os Estados e os elementos estratégicos para este processo fiscal por meio da fiscalização. Falando especificamente das vantagens, numa primeira fase, Paulo Dudas, destacamos que é unânime e consensual de que a faturação eletrónica é vantajosa. Não só do ponto de vista fiscal, e aqui nós, como Administração Geral Tributária, que temos o foco em executar as políticas fiscais, mas também do ponto de vista dos principais elementos estratégicos neste processo. Aqui destacamos o Dr. Tom Vela, especificamente ao CPCA, a doutora Ferreira como empresária e os economistas que fazem, de facto, análise econômica. Eu acho que, do ponto de vista técnico, não há dúvida de que, assim no geral, e creio que o Paulo Duda depois vai questionar tecnicamente as principais vantagens, mas, claro, de grosso modo, e aqui lanço o repto de que este processo de faturação eletrónica é vantajoso. E não vou aqui monopolizar o debate, claro, vou dar vamos ouvir também os argumentos da razão dos outros mas deixo o repto e aqui afirmo piamente de que tem mais vantagens que, digamos, desvantagens este processo de emissão de fatura eletrónica. Vela, a Ordem dos Contabilistas partilha desta visão?
Portanto, deixa-me dizer, antes de ir diretamente à questão, cumprimentar os colegas de painel e dizendo que a Ordem dos Contabilistas é uma entidade pública que congrega os contabilistas. Nós somos mais de 5 mil contabilistas e cerca de 190 empresas que estão para acudir os agentes econômicos, os contribuintes e os empresários nas demandas legislativas que têm se vindo a existir no país, que visa prestar o seu saber técnico a essas entidades. Estamos a falar dos contabilistas. Agora, do ponto de vista deste instrumento legal que trouxe a fatura eletrônica, deixa dizer que a fatura eletrônica não é nada mais, nada menos do que um ato comercial que formaliza, não é, a transação onerosa de bens e serviços entre agentes econômicos. Desta feita, o que trouxe de inovação do regime jurídico da fatura é que aqui a comunicação é em tempo real, ou seja, tão logo se efetua esta transação por meio de um software de faturação, a AGT tem acesso a essa informação. De per si, essa é uma vantagem, mas nós, como os técnicos que auxiliamos os contribuintes, esperamos que com essa medida também haja uma reciprocidade de agilidade do ponto de vista da AGT no que diz respeito ao processo do reembolso. Anteriormente... Não tem havido? É que tem havido, mas passa por um conjunto de pressupostos que dá atraso e, sobretudo, prejudica um pouco a tesouraria. Vejamos que no sistema anterior nós tínhamos um encontro de contas quando era para pedir o reembolso do IVA, a título exemplificativo. Se um contribuinte necessita do reembolso, que é valor que lhe é de direito, tinha que escrever para a AGT e a AGT que tinha que anuir, não é? Fazendo um conjunto de procedimentos e, ao invés, tinha que abrir mão a um processo de fiscalização ao próprio contribuinte para verificar, de facto, se este contribuinte tinha valores a receber. Neste sistema, a AGT, a tempo real, já tem a situação fiscal do contribuinte e, de per si, não precisa levar muito tempo, que dá de César o que é de César, se tem valores a reembolsar. Então, a vossa convicção é de que, quando olhamos para aquilo que é o trabalho da AGT, vai passar a ser assim? Nós pensamos que sim, porque está tudo delineado para tal. Hoje por hoje, se eu efetuar uma compra, e eu seja do regime geral ou regime simplificado, a um agente econômico que seja do mesmo regime, tão logo a fatura é emitida por este software, que por sua vez é certificado para a AGT já tem esta informação. Quer dizer, há um cruzamento efetivo de dados que permite a tempo real, nós mesmo como técnicos de contabilidade, bem como os nossos contribuintes, que nós prestamos o saber técnico, já temos essa informação. Quer dizer que tão logo o contribuinte vai à AGT e solicita o reembolso, nós esperamos que não demore muito tempo para ter esse reembolso. Sabemos que o reembolso tem duas vias, uma é por via numerária, outra é por um crédito fiscal, mas deixa só fazer aqui um paralelismo. Antes da entrada desse regime, não eram poucas as vezes que o contribuinte ficava com receio de solicitar um reembolso. Por quê? Porque o que acontecia? Você solicita um reembolso, a AGT não tem toda a informação, porque antes a informação não era a tempo real, esperava-se um encontro de conta no mês seguinte, e quando o contribuinte vai pedir um reembolso, não eram poucas as vezes que eram feitas auditorias, e dava no semblante do contribuinte um sentimento de medo de solicitar o que lhe é de direito. Até parecia aquela história que mesmo uma pessoa que não cometeu crime está a passar ao lado de uma esquadra, tem que esquivar para não ser agarrado. Então, penso que atualmente a AGT está melhor preparada e esperamos que o procedimento do reembolso seja mais célere para não prejudicar a tesouraria dos contribuintes. Muito bem, Deolinda Ferreira vê vantagens neste sistema que entrou em vigor no começo deste ano e que está a ser implementado pela AGT. Bem, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite lá em casa. Eu gostaria aqui, já picando aqui o meu colega da AGT, que isto não é um processo consensual. Até porque políticas fiscais dificilmente têm qualquer participação direta dos contribuintes, para o lado da AGT ou dos empresários. Quando se fez esse regime jurídico, diferente do antigo regime do 292/18, nós notamos claramente no 71/25 que é quase que uma mudança geral de paradigma. Isto é, nota-se claramente uma era digital fiscal muito forte.
O que é que acontece? Eu acredito que o decreto é bom no momento errado, é o que digo sempre. Dá para explicar melhor? Dá sim, mas aqui nos leva a muitos fatores. Nós temos muitos fatores conjunturais e até de implementação de políticas fiscais. Mas nesse decreto vê-se claramente a intenção do Estado naquilo que têm sido as políticas de trazer a economia informal para a economia formal. Aqui o Estado já na veste da Administração Geral Tributária, ao longo de toda a reforma tributária em Angola, e temos sentido cada vez mais, e com a crise sentimos cada vez mais, e parece que as mudanças só estão a acontecer na crise, que não são os momentos efetivos para fazer mudanças de políticas fiscais, mas o governo entende que assim seja. Conseguimos perceber claramente que, como não temos como controlar os indivíduos que estão fora do sistema da economia formal, começamos nos antigos regimes atribuindo a responsabilidade de quem está no formal para trazer no informal. Como? A AGT criou aqui e cria sanções para todos os contribuintes organizados poderem relacionar-se entre contribuintes organizados. E criou nesse decreto a chamada, uma espécie de cidadania fiscal, mas aqui já chamar a atenção aos cidadãos em geral, que é a chamada fatura premiada. É como se cada um de nós vai fazer um bocadinho um trabalho da AGT, de um prêmio que a AGT vai atribuir, que não sabemos ainda como, depois um sorteio que vai acontecer através de um cupom. Como? As pessoas que não praticam atividades com fins lucrativos ou comerciais vão poder fazer parte do sistema tributário. Por quê? Muitos de nós viajam e muitas vezes quando vamos a uma loja fora do país, nos perguntam: quer NIF na fatura, quer contribuinte na fatura? Sim. Eu digo sempre, esta é a prática que vai começar em Angola. Cada um de nós... Já vemos em alguns postos de abastecimento de combustível essa questão a ser colocada. Mas nós individualmente não temos essa... Não é cultural. Não é cultural. Nós vamos começar a ter, claro que com a mudança de outras leis que vão entrar em vigor, que vai pesar no bolso do contribuinte, vamos sentir mais a necessidade de declarar todos os nossos custos, todos os nossos gastos em nome individual, já não são as empresas. O que é que acontece? Vai obrigar que as pessoas que não praticam atividade, que vão às nossas lojas, às nossas cantinas, e solicitar uma fatura para poder fazer parte daquele sorteio que mais tarde a AGT vai vir selecionar os contribuintes que solicitaram fatura, porque o NIF das pessoas individuais é o próprio número do bilhete de identidade, porque as pessoas vão ficar numa expectativa que vão ganhar alguma coisa. Pronto. Aí é a questão de cidadania, da literacia fiscal que a AGT tem implementado, que outrora fazia muito porta a porta nos mercados. Hoje já temos mais essa ligação com o decreto. Mas é a favor dessa estratégia, no sentido Sim, mas essa é uma estratégia do Estado. Vamos aqui numa visão um bocado fora do Estado. O que é que acontece? Nós, enquanto pessoas singulares, muito antes dessas reformas, a AGT não tinha controle das pessoas singulares, apesar de dizer que tem controle. O que é que acontecia? Nós não temos uma lei específica para a tributação de pessoas individuais que não têm uma atividade formalizada. Nós temos ali um grupo SEC, chamado Grupo SEC, que enquadramos comerciantes em nome individual e enquadramos alguns profissionais liberais e fazemos uma tributação para essas pessoas, mas não temos na lei que possamos dizer que pessoas individuais, como temos com as empresas, regime geral, não existe. Existe uma adaptação a essa lei para essas pessoas, mas as pessoas tinham que voluntariamente se cadastrar, porque o nosso sistema é declarativo, depende da vontade do contribuinte, é o declarar, e a AGT também só nos fiscaliza aquilo que nós declaramos. Então, o nosso sistema é declarativo. A faturação eletrónica, esse decreto, a faturação eletrónica é mais uma variável que mudou desse decreto. Nós temos aqui uma questão que nós não tínhamos no antigo regime, que era dita as faturas em contingência. Por exemplo, a AGT não conseguiria bloquear ou impossibilitar uma má prática do empresário. Por exemplo, se na altura que nós emitíamos as faturas meramente eletrónicas pelos softwares em modo offline, se diz a AGT, se eu quisesse fugir aquele mês porque tenho mais impostos,
A gente não tinha como controlar se realmente eu faturei naquele mês em que eu estou a declarar. Porque os sistemas te permitem abrir a datas retroativas. Com a faturação eletrónica, ele te dá um prazo. Tens 60 dias corridos para poder declarar a fatura. Senão, ela automaticamente bloqueia esse teu sistema. E se tiveres faturas em contingência, no caso de algum problema, faltas de energia, tiveres problemas no escritório, tem 45 dias corridos no máximo para poder comunicar e resolver o problema. E não pode passar os 60 dias. E após resolver esse problema, para não ser bloqueado a fatura, tens 5 dias após a contingência para emitir a fatura. Então, a AGT aqui criou um melhor controle da fuga ao fisco. Pronto. Isso para nós empresários é bom. Eu digo, analisando a questão do empresário, eu como empresária, eu não digo que seja mau ou muito bom. Claro, eu também não acredito que é bom, Paulo. um Estado que não arrecade, mas aqui levantamos outras questões. Okay. Não é porque o contribuinte angolano não gosta de pagar imposto ou tem aversão a imposto. Na verdade, ninguém gosta. Mas temos mais dificuldade em pagar para ver o reflexo. Nós precisamos sentir esse reflexo. Enquanto empresária, eu preciso saber, quando eu chegar ao meu escritório, eu não vou ter problema de energia. Eu vou conseguir operar, eu não preciso de uma energia alternativa, eu não preciso comprar cisterna de água. Então, essas questões básicas que o empresariado, eu poder sair de minha casa e não ter que passar por um buraco, uma fossa, isto é que causa essas aversões. Não é porque o contribuinte não gosta de pagar impostos, não é nada disso, pelo contrário. Quer pagar impostos e depois quer sentir na prática os resultados desse pagamento. Muito bem. José Nkau, vamos inicialmente olhar-se para as vantagens deste sistema pela avaliação que fez. Viu efetivamente essas vantagens? Paulo Duda, eu ia começar por dizer que a faturação eletrônica não é mais senão a automatização da faturação e a erradicação da fatura papel, entendo a erradicação como a eliminação gradual da fatura papel ao longo dos tempos. A nossa apreciação é um tanto quanto cética, por conta desta medida implementada pela AGT, que é a entidade competente para pôr em prática as políticas fiscais do governo, serem implementadas num período e num contexto macroeconômico difícil, um período macroeconômico onde nós registramos nos últimos 2 anos os primeiros sinais positivos de crescimento a nível do produto interno bruto desde o ano 2020. Nós entendemos que é uma iniciativa louvável. No entanto, para além de agregar e comunicar, como disse aqui os nossos colegas muito bem, em tempo real a faturação das empresas, nós entendemos que as vantagens são tanto quanto relativas. Por conta mesmo desse contexto, atenção que a economia angolana é uma economia representada em mais de 50% pelo setor informal. Temos mas muitos agentes econômicos ainda no setor informal e através destes mecanismos nós poderemos daqui a algum tempo verificar, fruto mesmo dos esforços desenvolvidos pela AGT, poder atrair esses agentes que estão na informalidade para a formalidade, de forma a dar sequência nesse projeto, nessas fases agora aqui anunciada pela AGT, naquilo que se refere à faturação eletrônica. Nós entendemos que é um sinal sim positivo, mas o contexto é desafiante. António, quer responder às questões que foram levantadas aqui pela empresária Diolinda a propósito deste reflexo que as pessoas querem sentir quando cumprem as suas obrigações fiscais? Bem, no fundo aqui a Diolinda auxiliou-me a tecer as principais vantagens da implementação da fatura eletrónica. Né? Eu queria aqui discriminá-la, mas ela antecipou-me e discriminou totalmente e muito bem. E devo aqui reforçar que o impacto positivo dos impostos sobre as nossas vidas deve ser reflexo daquilo que nós pagamos. E de facto, este projeto da implementação da fatura eletrónica vem reforçar a redução da informalidade, simplificar os processos administrativos, conformar
a nossa economia aos padrões internacionais para que, de facto, possamos potenciar as nossas receitas e aí sim, Diolinda, nós temos o reflexo positivo dos impostos sobre as nossas vidas. Porque cobrarmos e exigirmos do Estado que tenhamos melhores condições do ponto de vista social, sem que antes cumprirmos com as nossas obrigações, portanto, poderemos tirar um déficit, portanto, um desequilíbrio orçamental. E aqui, portanto, pegando as palavras do Tom Vela, sim, de facto, um dos principais objetivos e vantagens da fatura eletrónica é o facto de que vai simplificar vários processos administrativos. E aqui, de facto, o reembolso do IVA, que nos últimos anos, 1 ano e meio, melhoramos bastante, e poder aqui afirmar do Tom Vela que este processo atualmente é 100% eletrónico, já não há intervenção humana. E se anteriormente uma das condicionantes era que o contribuinte que requer o reembolso era passível de uma submissão de um processo inspectivo, hoje não. Portanto, hoje solicita e se tiver de facto crédito fiscal, lhe é reembolsado. Repare que com a faturação eletrónica nós vamos reduzir alguns custos, portanto não haverá necessidade sequer do contribuinte requerer por meio da submissão de declaração, porque haverá a interoperabilidade, ou seja, os sistemas em si vão se comunicar e automaticamente, portanto, poderemos dizer se o contribuinte tem ou não um IVA por receber. Vamos ter aqui um maior controle fiscal. Perfeito. Um dos principais objetivos da implementação da fatura eletrónica é a transparência, o rigor, a redução da informalidade e a potenciação das receitas. Portanto, sem dúvida que haverá maior rigor fiscal, porque, como disse aqui o Dr. Vela, haverá uma comunicação em tempo real. Portanto, emite-se uma fatura e comunica de forma automática com a Administração Geral Tributária. Há um aspecto importante que aqui devemos destacar. Um dos principais focos da reforma implementada em Angola será a implementação para o pleonasmo da tributação, da unificação do rendimento das pessoas coletivas e singulares. E só será consolidado se de facto nós tivemos eficiência nesse processo de emissão de fatura eletrónica, que no fundo é uma experiência, porque a consolidação da submissão dessas declarações serão de forma automática. Repare, Paulo Duda, que a Administração Geral Tributária, com a faturação eletrónica, no final do exercício, e a parte a que se refere às obrigatoriedade declarativa, o contribuinte no final vai ao portal, já não vai ter que submeter uma declaração. Pelo contrário, vai encontrar uma declaração pré-preenchida pela AGT, na sequência da interoperabilidade que existe. Portanto, o contribuinte apenas vai olhar, vai validar se concorda ou não com a pré-declaração. E, via de regra, vai ter que concordar porque há cruzamento de informação. No final, nós vamos ter uma declaração submetida, pré-preenchida pela AGT. Principal vantagem, o contribuinte poderá ser inspecionado, mas repare que a inspeção, por ser uma declaração que comunicou em tempo real com os sistemas validados pela Administração Geral Tributária, portanto, do ponto de vista fiscal, o CIT, que é o Sistema Integrado de Inspeção Tributária, vai fiscalizar pontualmente aqueles pontos isentos que nós entendemos que carecem de, portanto, de inspeção. Ou seja, teremos, de facto, facilidade de simplificação na submissão das declarações, porque vamos apenas validar. Provavelmente o número de inspeção que o contribuinte está sujeita vai reduzir, porque é uma declaração já preenchida pela AGT, o contribuinte vai apenas validar nos casos em que concordar. Do ponto de vista administrativo, teremos o doutor Vela menos tempo nas empresas a prestar contabilidade, porque esse vai ser simples, os sistemas assim, em sede de inventários, e não só vão cruzar, e vai ser tudo de forma automática. As contendas entre os contribuintes e a Administração Geral Tributária vão reduzir, porque, de facto, as declarações estão lá, estão claras, estão mais amigas do próprio contribuinte da Administração Geral Tributária. Do ponto de vista empresarial, a senhora empresária aqui vai reduzir custos com a contratação de contabilistas ou, eventualmente, de um advogado para a redução dessas contendas existentes, porque o sistema em si vai ser mais simples. Portanto, estas, entre outros,
são, de facto, as principais vantagens que este processo de faturação eletrónica vai trazer. E aqui um ponto importante levantado pelo Dr. José. Nós entendemos que esse processo foi consensual. E se repararmos, a materialização da faturação eletrónica estava prevista para o ano passado. Mas, no entanto, no seio empresarial, entendeu-se que, do ponto de vista técnico, carecíamos de melhorias, não só do ponto de vista operacional, mas também do momento em si. E, de forma consensual, a Administração Geral Tributária, os seus parceiros estratégicos, os empresários, os contabilistas, entendemos que era evidente que este processo tivesse a sua operacionalização no primeiro dia útil do corrente mês. E um outro aspecto importante, entendemos que, do ponto de vista técnico, ainda existem algumas situações que podem concorrer de forma negativa para este processo, mas, no entanto, ela é obrigatória para aqueles contribuintes que nós consideramos que, do ponto de vista técnico, estão capacitados para o efeito, que são os grandes contribuintes, que, no fundo, o seu processo de tramitação processual, administrativa, tributária, já ocorre de forma eletrônica. E, Paulo Dudas, conforme disse no princípio, se de forma oficiosa a Administração Geral Tributária colocou à disposição para a obrigatoriedade de emissão de fatura eletrónica neste processo, nos termos da lei, mais de 5.500 contribuintes entendem que, não obstante não fazerem parte do escopo do processo de emissão de fatura eletrónica, estão capacitados para efeito. Isto denota, de facto, que é um processo consensual, sólido, e que, do ponto de vista de vantagens, tem vantagens recíprocas. Aqui a questão que foi levantada pela doutora Diolinda relativamente à cultura da parte dos contribuintes em fazerem parte deste processo. E a doutora Diolinda levantou um ponto muito importante. É o facto de que a concorrência corrói a concorrência leal. Eu sou um comerciante, emito fatura, sob o processo de emissão de fatura pago o imposto e, no final do mês, ainda remunero os meus funcionários. Mas temos um contribuinte que não emite fatura, eventualmente paga de forma desproporcional os seus funcionários, mas está a comercializar de forma pura e perfeita os mesmos produtos. Nós vamos ter uma concorrência desleal. Eventualmente, aquele que é a Diolinda, que respeita os padrões fiscais, portanto, estará, do ponto de vista econômico, em desvantagens daquele que não cumpre com as suas obrigatoriedades fiscais. Daí, e disse muito bem a Diolinda, de modo a incentivar aqui, sobretudo, a cultura de emissão de fatura, portanto, a AGT, a partir deste mês, vai oficializar o processo de um sorteio, que é, portanto, a fatura premiada. Portanto, visa essencialmente aqueles que, no processo de alienação de bem, prestação de serviço, exigem faturas. Eu já pegar um ponto mais uma vez, que o doutor disse que reduz custos com o contabilista. E não vai ser verdade. E fala-lhe aqui no ramo do empresariado da consultoria. Eu trabalho no ramo da consultoria fiscal e contabilística. Os fechos anuais para as declarações, por exemplo, aqui o imposto que nos dá muito trabalho, nos leva muito dinheiro, o IVA. Ela, para as empresas que praticam operações mistas, ela ganha uma configuração um bocadinho mais pesada do que outrora nós tínhamos. E qualquer declaração em sede do portal, a menos que saia algum decreto, algum documento que elimina a figura do contabilista. Há muito tempo venho-me debatendo que, se é para facilitar as empresas, do modo simplificado, pequenos comerciantes, profissionais liberais, comerciantes em nome individuais, aqui que estão microempresas que fazem parte do INAPEM, micro e pequenas empresas, mas nós exigimos o contabilista.
Claro, hoje, graças a Deus, que temos a ordem, os contabilistas já estão a saber cobrar honorários. Os contabilistas não sabiam, alguns ainda não sabem, mas estamos a ter uma prática melhor. E a AGT, enquanto impuser a obrigatoriedade, apesar que na lei 19/14 e na lei 26/20 do Código de Imposto Industrial determina que a obrigação de ter um contabilista para as empresas do regime geral de imposto industrial, qualquer declaração em qualquer regime, com qualquer volume, obriga o contabilista. Vou dar um exemplo. Quem tiver uma cantina, for uma microempresa, tiver que fazer uma simples declaração de rendimento de IRT, ele não faz se o campo no cadastro da AGT não tiver o número do contabilista. Por isso, o contabilista não vai ser mais barato, vai continuar sempre aqui, como os empresários veem, um custo para a empresa. Também essa visão tem que mudar. Eu digo sempre, aqui o único custo é a AGT. Nós viemos para ajudar a resolver esse custo. O que acontece? Com essa dinâmica, apesar de parecer estar tudo informatizado, tudo mais tecnológico, também vai encarecer os serviços. Por quê? Se tiveres problemas de softwares, atrasos, intervenções que precisares de intervenções no sistema, terás que comunicar ao teu fornecedor de sistema e não é de graça. Então, quanto maior a tecnologia, mais necessário vais precisar de bases de dados para guardar a informação, para ter tudo em tempo real, para poder estar dentro dos prazos e submeter. Cria também um custo organizativo. Por isso é que a AGT entendeu que inicialmente começa com os grandes contribuintes, acreditando que são eles que têm o maior poder e a maior liquidez, e depois aqueles que fornecem ao Estado. E eu aqui até levanto a questão que quem fornece ao Estado nem deveria ser obrigado, porque o Estado é o que menos paga. Então, a liquidez, o Estado corrói a liquidez das empresas. Por isso é que as empresas não podem ter o Estado como seu primeiro cliente. Deve ser uma coisa esporádica. Então, mas temos aí o Estado como se de um bom cliente se tratasse. Não é verdade. Então, é encarado nessa visão. É sempre importante... Sim, doutor. Paulo, aqui, eu não sei se me permite que... Claro, se tem que fazer um esclarecimento pontual. Senhor empresário, é importante ter contabilista e quando dei esta nota, não foi para, portanto, realçar que há desnecessidade de termos um contabilista. Pelo contrário, estava aqui a dizer que é imperioso e o setor empresarial deve sim ter contabilista. Eu posso ser um empresário, não perceber nada de fisco, mas devo ter alguém que perceba de fisco para conduzir, portanto, a fiscalidade da minha empresa. Vamos só juntar a essa não, mas questão mesmo para concreta. terminar, dizer que quando disse da redução dos custos com o contabilista, me refiro do ponto de vista técnico, os custos administrativos, não do custo com pessoal contabilista na empresa. Portanto, os contabilistas vão ter os seus serviços mais simplificados porque haverá interoperabilidade e as declarações serão, do ponto de vista fiscal, automatizadas. Vela, os contabilistas são um custo? O contabilista não é um custo, ele prende-se como um suporte técnico aos contribuintes. Aqui, pegando um pouco as palavras, as deixas do doutor Antônio Braça, vai simplificar o trabalho do contabilista, porque o trabalho do contabilista ele é medido numa proporção tempo disponibilizado. Olha, vejamos que se antes a AGT, para nos dar uma posição financeira da entidade, precisava fazer um encontro de contas, precisava fazer uma fiscalização, que nós muitas das vezes tínhamos que responder. Hoje por hoje, a informação vai estar lá, uma pré-análise das nossas transações. É bem verdade que isso vai reduzir o tempo. Quer dizer, o tempo que eu vou despender para prestar o apoio técnico a um contribuinte vai reduzir. E com isso nós podemos alargar a base a nossa carteira de clientes e, portanto, prestar um serviço com menos custo. E aqui também abrir um parênteses, dizer que a faturação eletrônica não cria imposto. Ela apenas são regras. Ou seja, aqui não temos a nascença do imposto, até porque ele foi criado por um decreto presidencial e por via de decreto presidencial não criamos imposto. Então, são regras de emissão, alteração, cancelamento, processamento e arquivamento de faturas. Por si só, para nós profissionais da área de contabilidade,
quanto mais automatização tiver, melhor para nós. Porque sabemos que um dos princípios da administração pública é a burocracia. E a burocracia leva consigo alguns vícios, que é muitas decisões são tomadas por discrecionalidade do agente público. Conforme foi dito, se a declaração está ali, se diz que, por exemplo, tem reembolso de 10, um humano não pode vir dizer ao contrário, não, tem reembolso, por exemplo, é a menos, porque ali está lá. Os sistemas se comunicaram, não é? As transações dos agentes econômicos apareceram fielmente. E ali a necessidade do contabilista é que ninguém anda de olhos vendados, tem que andar de olhos abertos. E os contabilistas estão aqui para acompanhar os agentes econômicos, não é? Na tomada de decisão, bem como facilitar a relação jurídica tributária, que é a relação Estado-contribuinte. Eu queria pegar nas declarações aqui da empresária de Olinda, que falou das questões onerosas quando se trabalha com os contabilistas. Eu penso que onerosa não. É um bem que um contribuinte tem ter acesso a um contabilista, porque o oneroso vai ser se, por exemplo, cair num processo de execução fiscal. Se cairmos num processo de execução fiscal, primeiro é que tem que pagar uma caução. Quer dizer, se tivesse acesso a um contabilista... Teria evitado. Porque temos duas fases. Na fase já administrativa, podemos chamar também que a execução fiscal é uma fase administrativa, depois temos a fase judicial. Na fase administrativa, poderia muito bem não ter essas dificuldades por um valor muito irrisório, que é muito mais penoso quando temos os processos de execução, porque daí vem os juros, vem as multas e vem outros custos, e não são poucas as vezes que há a penhora dos próprios bens dos contribuintes por falta de pagamento de imposto e arrastar essa situação e não terem o apoio de um profissional. E deixa dizer que no portal da Ordem dos Contabilistas tem uma bolsa de contabilistas que estão aí para acudir os contribuintes, não é? Aqueles contribuintes que têm menos capacidade financeira, há um conjunto de contabilistas, por meio de um memorando que se fez com a Administração Geral Tributária, criou-se uma bolsa de contabilistas e estes contabilistas estão mesmo aí para atender aqueles contribuintes de pequeno porte, que não têm grandes capacidades e deixa dizer, a obrigatoriedade de contabilista é tal e qual a obrigatoriedade, por exemplo, de um advogado num processo penal, não é? Ele não está aí só para cobrar, está para assistir e auxiliar o próprio contribuinte na relação com a AGT. Torna-se uma relação mais saudável, uma relação próspera e que todo mundo saia a ganhar. José Nkau, há que olhar-se agora, e porque estamos a abordar-se a questão das faturas eletrónicas, na sua visão, estamos aqui perante uma medida que vai combater a evasão fiscal? Não é bem assim. É nosso entendimento que esta medida vem efetivamente aumentar o controle do fisco, como disse bem o Dr. António, e alargar a base tributária, mas o contexto não é um contexto fácil. É um instrumento que tem como base legal o Decreto Presidencial 71/25 de 20 de março. Entendemos, aqui disse bem a empresária de Olinda, que este Decreto Presidencial coloca aqui a obrigatoriedade numa primeira fase de incluírem os grandes contribuintes, os fornecedores de Estado. Essa parte que nós não estamos aqui a discutir, que é a questão dos fornecedores de Estado. Eu entendo que todos aqueles que são, de facto, os fornecedores de Estado deveriam ter um tratamento diferente por conta do facto do Estado ter um mecanismo muito próprio de pagar, que é por via da ordem de saque. Nós, todos os anos, temos acesso a um instrutivo que aprova as regras de execução do orçamento e o instrutivo vigente, que eu passo aqui a ler, que é o Decreto Presidencial 42/25, de 17 de fevereiro, que aprova as regras de execução do atual orçamento. No número 4 do artigo 16º, diz, por exemplo, que as ordens de saque referentes à aquisição de bens e serviços emitidas em observância dos procedimentos legais em vigor, em posse das unidades orçamentais e não pagas até 90 dias após a data do vencimento específico do contrato ou da ausência após a data da recepção, são considerados pagamentos em atraso. Ou seja, depois de emitida a ordem de saque a favor da empresária de Olinda,
depois de 90 dias, o Estado considera aquele pagamento um atrasado. Mas aí vem a obrigatoriedade desse dispositivo legal, que nos obriga a fazer declaração de uma fatura emitida a partir do portal, a partir desta faturação eletrônica. Estou a tentar dizer, Paulo Duda, que se eu, José Incau Limitada, no dia 1, por exemplo, do mês de fevereiro, emitir uma fatura para o ente Paulo Duda Limitada, eu tenho que necessariamente, depois do fim desse período, fazer uma declaração, se for para o Estado, de uma fatura que eu, empresário, ainda não tenho como recebimento. Ou seja, pelo facto do Estado pagar por esta via e ter definitivamente 90 dias para liquidar esta ordem de saque, e aqui devemos dizer, em abono da verdade, que nos últimos tempos o Estado tem levado mais do que o tempo normal previsto na lei para a execução e o pagamento ou a homologação das próprias ordens de saque. Eu estou aqui, ainda quando estávamos a fazer as análises do período macroeconômico, quando estávamos a falar do PIB, não sei se lembra, Paulo Duda, Sim, nós falamos que os empresários gritam porque o Estado tem, de facto, atrasado muito com os pagamentos das ordens de saque. E a essa altura devemos estar a falar em mais ou menos 10 meses comparativamente ao exercício findo. Então, estes entes que são obrigados agora a fazerem parte desse leque que tem que fazer, de facto, a faturação eletrônica em tempo real, como disse bem o representante daqui das ordens contabilistas, colocam numa condição muito difícil. Porque eu todos os meses vou fazendo declaração de imposto de uma fatura que efetivamente não recebi nada. Como é que fica para estes aqui, lançar esse repto para o representante da AGT, como é que fica para estes contribuintes, que são os fornecedores do Estado, que têm essa dificuldade de fazer periodicamente a declaração de imposto com esses atrasos verificados até agora? Então nós entendemos, Paulo Duda, que o contexto não é um contexto um tanto quanto fácil, quando diz o representante que a implementação desse dispositivo é consensual. Eu penso que aqui temos uma moeda com dois lados e ele está, de facto, a ver o seu lado, e nós estamos a ver não só o lado macroeconômico, mas o lado do empresariado, porque, na verdade, o nosso sistema é um sistema liberal que preserva as características de um sistema econômico liberal, onde a propriedade privada de meio de produção é a principal característica. E devemos aqui levar, diria até Paulo Duda, levar ao colo essa classe, que é a classe do empresariado, que de facto muito tem feito para a nossa economia. António, preocupações? Assim respondia já. Pois, a Adelina vai acrescentar. Eu tenho algumas preocupações nesse decreto para poder... Porque li, interpretei, para poder, e aqui com a ajuda do nosso representante, de quem está a governar, de quem toma algumas decisões, poder perceber. Nós temos um artigo 5º que fala que elimina a obrigatoriedade da emissão de faturas, com algumas condições. Quando é que o contribuinte não vai emitir a fatura, os contribuintes que não são obrigados a emitir. Mas preocupa-me a linha C. A linha C desse artigo determina que vendedores ambulantes ou outros que pratiquem atividade comercial informal, assim podemos aqui nos vulgos, nossos mercados, não têm a obrigação de emitir fatura. Mas isso não dispensa a obrigatoriedade de emitir um talão de venda ou uma fatura-recibo. E deixou-me mais confuso. Ele não tem a obrigação de emitir fatura, mas ele tem que emitir um talão de venda, pois o nosso talão de venda já é um documento fiscalmente relevante, ou uma fatura-recibo. Mas isto na prática não acontece. Ainda não acontece, mas com o decreto, quem não está a fazer, está a incumprir. E ainda, nesse mesmo artigo, existem as caixas automáticas. Temos nos aeroportos aquelas caixas automáticas que nós podemos colocar uma moeda, às vezes podemos tirar um café, podemos tirar alguma coisa para comer. Normalmente são empresas que alocam aquelas caixas ali e eles estão nos seus locais, nas suas empresas, que eu, contribuinte, posso não saber onde é que é, posso nem saber, não tenho NIF, não conheço. E a lei, nesse artigo, na linha B desse artigo, determina de que se eu quiser uma fatura, eles não são obrigados a emitir fatura, mas se eu quiser a fatura, eu posso solicitar essa fatura e a empresa pode passar.
Mas como é que o contribuinte vai à GT para solicitar NIF, vai no Google, procura nome, como é que encontra esse fornecedor? Os fornecedores vão começar agora nas caixas automáticas a deixar endereço, NIF, eletrônico, contacto, para se eu tiver que comprar alguma coisa na Zunga, eu vou, depois de comprar, eu solicito um talão, solicito uma fatura recibo. Há essa educação, como é que tem sido nos mercados? As administrações municipais passaram essa informação? As pessoas, para eu poder passar um talão de venda ou uma fatura recibo, eu tenho que ir a uma gráfica. Não vamos aqui, já saindo um bocadinho da fatura eletrônica. Se formos às cantinas, e é essa a nossa realidade, quem vende na cantina não emite recibo. Pronto, a bom rigor, no direito comercial, a bom rigor, todo mundo que não cumpre com as regras do direito comercial pratica uma atividade ilegal. As regras do jogo são claras. Então, apesar de nós termos uma economia, uma sociedade, tudo é muito atípico. E às vezes nós colocamos normas e regras em coisas atípicas quando o problema está mais fundo. O problema não está na fatura eletrônica. Mas pegando aqui, se ele exerce essa atividade comercial, porque essa troca em que faz circulação de moeda na economia é comercial. E essa moeda, essa massa monetária que está em circulação tem que ser controlada, independentemente se ele é zungueiro ou não é zungueiro. Então, se criarem essa figura, que ele tem essa possibilidade de emitir um documento que eu consigo justificar, até porque quando entrar o IRPS, que é a minha declaração de rendimentos, estamos à espera, ainda só tem uma proposta de lei. Quando ele entrar em vigor, então deixamos de comprar, ou essas pessoas estão informadas que vão ter que, é esse caso que eu estava a dizer, que esse decreto vai empurrando as pessoas para a formalidade. Então, deixamos de comprar, ou essas pessoas vão começar a emitir os talões de venda e as faturas de recibo? É a questão que eu queria levantar nesse decreto. Permitam, eu penso que agora o que a empresária de Olinda está a dizer cinge-se exatamente naquela parte da informalidade da economia angolana. Nós temos uma economia que a informalidade tem alguma representatividade e esse é um desafio para o futuro próximo para a AGT, que é trazer esses agentes econômicos para a formalidade. Nós estamos aqui a falar das cantinas, de pequenas lojas, que às tantas a mim me parece que todo mundo conhece, menos a AGT. Então, por que não podemos, juntos desses agentes econômicos, criar condições, potencializar, ainda dentro daquilo que é a literacia fiscal que a AGT tem levado a cabo, poder inserir esses agentes econômicos no sistema para evitar esses transtornos todos que estão a ser aqui elencados pela empresária de Olinda? Desculpe, doutor José, isto aqui já acontecia. Graças a Deus, a ministra das Finanças, Vera Daves, o ano passado, veio a público e proibiu a AGT de suspender NIFs individuais. Não, mas isso não é uma realidade. Não. O que eu quero dizer? Que a gente conhece. Permita que lhe diga. Empresária, permita que lhe diga que nós agora ainda temos. Eu penso que a gente nunca teve competência de suspender NIF. Mas suspender NIF pode suspender. Agora, estava na voga suspender empresa. Agora, o NIF é uma coisa e a empresa é outra coisa. Mas as pessoas em nome individual, o seu NIF é a sua identidade. Não, sim, mas aquilo já houve outros mecanismos. É suspensão do NIF. Doutor Vela, mas a suspensão do NIF, doutor. Nós temos, de facto, muitas empresas nesse momento a reclamar o levantamento de suspensão do Braça vai responder do NIF. Sim, vai responder mais. Todas essas preocupações. Eu quis só dizer que eu penso que a política que a doutora de Olinda falou, em que os vendedores ambulantes nos atos de comércio, eles praticam atos de comércio, mas não são, muitos deles não são constituídos sob forma de empresa, então não são comerciantes. Eles a praticarem estes atos de comércio na esfera não emitem fatura. Penso que o legislador pensou aí num casaco à medida de inclusão. Ou seja, uma pessoa que está numa feira, normalmente são negócios de subsistência. E se nós colocar todos os pressupostos legais, por exemplo, desse diploma legal, ele vai ser excluído da economia. Então, é um mecanismo casaco à medida desses agentes econômicos. Quer dizer que, se nós estivermos diante de uma feira e nós compramos um bem, não é necessário ele emitir a fatura. No entanto, nada prejudica que depois o obrigues a passar uma fatura se o necessitas. O mesmo acontece nos caixas eletrônicos. Olha,
Por exemplo, uma compra que você faz num agente econômico que está por trás, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, vais lá, pagas o serviço, você vai receber um recibo. Quer dizer que aí não tens como receber uma fatura. A posterior, você pode solicitar este agente, porque você sabe sempre a quem tem que comprar. E essa pessoa é uma pessoa de direito constituída, solicitar essa fatura. A dificuldade é que não há essa cultura da nossa parte. Não, claro que não há, porque muitos de nós não temos prestações, ou seja, prestações de contas. Se, por exemplo, o agente econômico tem prestações de conta, vai ser obrigado, porque até se tiver, por exemplo, numa empresa que tem contabilidade organizada, toda empresa que tem contabilidade organizada, mesmo que nós mandamos uma entreposta à pessoa, um intermediário fazer uma compra, sempre quando ele chega, diz, olha, precisamos de fatura para a contabilidade. Porque se não tiver fatura para a contabilidade, nós, como contabilistas, não vamos registrar essa transação. Não registrando essa transação, tem prejuízo nas esferas da empresa de prestação de conta. Aqui não é só prestação de conta a AGT. Atenção, porque a prestação de conta transcende a AGT. Você precisa prestar conta, por exemplo, aos utentes, aos acionistas, estamos a falar uma sociedade anônima, aos sócios, ao Estado, por exemplo, estamos a falar uma empresa pública, as empresas públicas prestam conta ao Estado. Então, a prestação de conta, que é derivado dos processos de uniformizar, ou seja, certificar as transações que você efetua, vai para além da AGT. Neste caso, por isso é que a lei, esta é uma exceção em vendedores ambulantes, feira, que não é necessário fatura, mas outras relações de comércio que vai se praticar, deve-se emitir a fatura. E para nós, contabilistas, como isso não é criação do imposto, é simplesmente um mecanismo de mais formalidades e, por sua vez, automatismo, nos facilita muito o processo de prestação de conta, ou seja, de elaborar as nossas demonstrações financeiras para informar os utentes das contas. O doutor bateu ao lado a minha questão. Nem foi essa questão, mas levantando, não é só, ele não gera imposto, mas pode dela gerar dispêndio financeiro. Claro, a atividade econômica por si só tem como substrato o lucro. Se tem o lucro, quer dizer que quase todas as tarefas que vais acarretar na atividade financeira têm dispêndio financeiro, porque os atos de comércio têm como a contrapartida a honorabilidade, quer dizer que tem um pagamento. Ou seja, é bem verdade que se um agente econômico abre uma empresa, por si só já tem que ter, por isso é que muitas das vezes faz o estudo de viabilidade, porque tem que ter os custos inerentes. Um dos custos inerentes, por exemplo, é pagamento de funcionários, outro custo inerente, por exemplo, é pagamento de imposto e outros que daí derivam. Então, tem que associar sempre a sua carteira de forma a obter rendimentos para subir essas despesas. É bem verdade que a fatura eletrônica, a título exemplificativo do outro sistema que traz, ela por si só, para ter acesso a uma fatura eletrônica, deves contratar um fornecedor. É um custo. No entanto, tem outros mecanismos menos onerosos que, por exemplo, ter acesso por via portal do contribuinte, independentemente do seu regime. Então, os contribuintes, nós como contabilistas aconselhamos, mediante a sua capacidade, ver o casaco que melhor lhe cabe a si. Por exemplo, pode ir pela via portal do contribuinte, que é a título gratuito, ou pode ir eventualmente para um bloco de fatura. Uns dizem que é menos oneroso, mas ao fim e ao cabo, às vezes torna-se a mesma coisa com um software de faturação. A título exemplificativo, o software de faturação normal, o preço em 3 meses pode bater de 15 mil kwanzas a 30 mil kwanzas. Então, vê um casaco à sua medida para melhor racionalizar os custos e condução da sua atividade comercial. A internet e a energia, não está a descontar, para aceder ao portal. Muito bem. António Braça, há aqui muitas preocupações que foram levantadas pelos participantes deste debate e ou quase todas convergem com os informais, a questão da informalidade. Como é que a AGT posiciona-se diante dessa questão dos que estão na informalidade, com a implementação dessas medidas? Bem, a erradicação da informalidade não é um processo que deve ser combatido somente pelo fisco, e aqui particularmente a Administração Geral Tributária.
nós entendemos que isso é um processo que deve ser feito por todos, né? Inclusive nós aqui sentados. E a parte a que se refere à Administração Geral Tributária, desde o ano 2023, a Administração Geral Tributária lançou um projeto, que é o projeto da indução à conformidade tributária. E o ruído que, portanto, o senhor doutor aqui se refere é o facto de que, nos últimos anos, a Administração Geral Tributária tem estado constantemente na esfera daqueles que têm adotado práticas que lesam os interesses dos Estados informais. E este projeto consiste em 3 etapas. A Administração Geral Tributária visita, sensibiliza, cadastra os contribuintes. Nas situações em que há factos tributáveis, notifica, e quando existir práticas reiteradas, aqui particularmente sobre incumprimento de algumas obrigações fiscais, aí sim, portanto, há medidas nos termos da lei que são aplicadas para que o contribuinte seja de forma voluntária e em alguns momentos coerciva, induzido ao cumprimento legal dos impostos. Outra nota importante é que este projeto tem tido efeitos positivos. Portanto, se aqui convidamos aqui o senhor economista a fazer um estudo, se fazer um estudo comparado nos últimos 2 anos ao período atual, o nosso nível de informalidade, referimos-nos aqui à parte tributária, verifica-se que de forma gradual há de facto uma tendência para o cumprimento regular dos impostos. Realçou aqui o Dr. Vela que o conformismo fiscal, portanto, obriga que em si o próprio contribuinte tenha sob sua esfera documentos que o elevam para que no final do exercício estabelecido cumpra com as suas obrigações. Portanto, a Administração Geral Tributária não está de parte sobre essa situação e este projeto, de facto, tem tido efeitos positivos, entende-se formalização do ponto de vista fiscal aqueles contribuintes que até então estavam à margem dos preceitos jurídico-fiscais. Quanto à questão de que o facto de implementarmos este projeto da fatura premiada é inimiga ao contribuinte e tem onerado os contribuintes, nós entendemos que é um falso problema, porque, do ponto de vista técnico, aqui são os produtores de softwares que foram chamados a conformar os seus softwares de faturação. Paulo Duda, repare que já existe software de faturação, mas, no entanto, entende-se que, para adesão ao regime de faturação eletrônica, os softwares de faturação devem estar conformados aos preceitos e padrões exigidos nos termos da lei. Então, houve um período sobre o qual os produtores de softwares, mediante reunião, trabalho técnicos com equipes, existe uma equipa, tanto na Administração Geral Tributária, que regularmente reúne com os produtores de softwares, validar os softwares, e hoje, até então, temos mais de 130 softwares de faturação certificados pela AGT. O problema aqui nem sequer é dos produtores, nem sequer é dos contribuintes, Doutor porque Antônio, os contribuintes... Permite só terminar o raciocínio. Sim. Os contribuintes como tal e contribuinte que rege-se como contribuinte deve emitir uma fatura. Portanto, com bloco de faturação para aqueles que não dispõem de software de faturação ou com software de faturação. No entanto, para efeitos de emissão de fatura eletrônica, o mesmo software deve ser previamente validado e certificado pela AGT para este fim. Tem que adequar-se. Exatamente. E concorremos num bem comum que é, portanto, a conformação, a simplificação, a modernização, a transparência, portanto, e a consolidação de um sistema fiscal simples, justo e que, de facto, tem reflexo positivo para todos nós. Eu antes mesmo de um cálculo intervir, queria só... Há um esclarecimento que é necessário fazer, e porque a Diolinda e o Uncao também levantaram essa questão sobre o encerramento de empresas por parte da AGT. Encerramento de empresas, a suspensão do NIF. Era importante clarificar, até porque os nossos telespectadores estão a colocar questões neste sentido.
a AGT encerra empresas, a AGT suspende NIF. Era importante fazer esse esclarecimento para que as pessoas lá em casa consigam perceber. Bem, a AGT não encerra o NIF, mas, no entanto, existem os regimes jurídicos dos números de identificação fiscal e, salvo erro, no artigo 13 deste mesmo regime, estabelece que todos aqueles que exercem determinadas atividades comerciais, a AGT tem competência para que, do ponto de vista técnico, ao exercício das suas atividades devem estar conformados com os padrões e preceitos legais. Portanto, do ponto de vista jurídico, a AGT não, portanto, tem este meio que lhe compete fazer com que, portanto, o exercício das atividades comerciais para o pleonasmo seja conformado ao nosso sistema fiscal. Uhum. Sim, claro. Bom, Paulo Duda, eu penso que nós temos aqui duas realidades diferentes. Eu penso que o Dr. António, como representante da AGT, tem uma visão e é nosso entendimento que essa visão é muito otimista. Basta ver para o cronograma que foi estabelecido pela AGT, onde obriga todos os contribuintes, tanto do regime geral como do regime simplificado. Pela AGT ou pela lei? Porque... Não, pela AGT, permita-me, Sr. Dr. António, eu vou já dizer... As disposições estão em lei como tal. Sim, eu vou já dizer. A visão é muito otimista, por quê? Porque nós estamos aqui a descurar a parte, e permita-me que lhe diga isto, o facto de nós termos a parte da informalidade, disse o Paulo Duda, muito assente na nossa economia. Nós estamos aqui com uma visão tanto quanto empresarial, mas temos essa parte da economia, o agente econômico, família, este indivíduo que vai fazer parte deste processo, e disse a Diolinda muito bem, nós queremos, se calhar, no futuro próximo, ter acesso a um mecanismo que já se usa aqui na zona da África Austral, e não só, que é o tax-free, que é fruto mesmo desse mecanismo, e o dispositivo lança a fatura premiada. Seria bom, fruto da literacia fiscal, Dr. António, dizer que se nós conseguirmos... Aqui o tax-free compreenderia o quê? O tax-free é uma espécie de compensação financeira, fruto da inclusão financeira dos agentes econômicos no sistema financeiro. É um bocadinho isto, ou seja, para nós incluirmos esse agente econômico, família, esse indivíduo, que não faz parte da informalidade, no sistema como um todo, é criar estímulo. Esse estímulo é o famoso tax-free. Eu tenho que necessariamente fazer descontos, quando vai pagar imposto tem algum desconto, tipo o dinheiro que paga em água, energia e outros que... Sim, porque eu também fico sem perceber o que é isso quando se refere a tax-free. Concretamente se refere a quê, concretamente? Não, eu estou aqui a chamar aqui a razão que seria muito bom se prestássemos atenção nesse aspecto. Lembra que na criação de uma estratégia para retirar os informais e passá-los para... A inclusão financeira desses agentes. É muito importante que seja, porque se o objetivo desse dispositivo legal é alargar a base tributária, então tem mais aí uma oportunidade para nós conseguirmos, de facto, arrecadar alguma coisa. Não, mas nós temos leis que estabelecem e dão incentivos fiscais aos micro, pequenos empreendedores. Doutor António, eu vou usar... Eu só queria perceber do ponto de vista técnico quando se refere a isto, porque eu creio que nós estamos a descontextualizar a nossa temática. Porque em sede da faturação eletrónica, conforme nós referenciamos no princípio, ela é obrigatória aos contribuintes coletados em sede do regime simplificado geral do IVA. E estamos a falar daqueles contribuintes com volume de faturação igual ou superior a 25 milhões de kwanzas. E existem aqueles contribuintes que são os contribuintes do regime de exclusão. Portanto, esses contribuintes não estão obrigados a emitir faturação eletrónica. Então, ou seja, retiramos, portanto, este teor de exigir esses contribuintes que estejam em harmonia a isto. Mas, no entanto, a lei em si... Esse esclarecimento é extremamente importante. Exato, a lei em si dá esta possibilidade, porque, repare, Paulo Duda, que não obstante este teor oneroso que podemos entender aqui da faturação eletrónica, que é a disposição de um software, de um equipamento eletrónico, de comunicar em tempo real com a administração geral tributária, entende-se termos sinal de internet, a lei em si diz a esses contribuintes que estão no regime de exclusão, senhor contribuinte, a lei não lhe obriga a estar neste regime, porque até entendemos que o senhor está a desenvolver agora, não reúne requisitos, mas, no entanto, se assim entenderes,
cumpra com os preceitos A, B, C, D, registra-se no portal Doutor de António, serviço. Permite só terminar o raciocínio. O cronograma de implementação diz que a partir de 1 de janeiro de 2027 será obrigatório para todos os sujeitos passivos do regime geral e simplificado. Exato. Quem é o contribuinte do regime geral e simplificado? São aqueles com volume de faturação igual ou superior a 25 milhões de kwanza. A lei, é que nós, quando estamos a ler a lei, nos focamos somente no artigo, mas se ler no ponto a seguir, ele vai abrir uma exceção para os contribuintes do regime simplificado. Doutor António, porque mesmo em si... Nós não estamos a ver só esse dispositivo legal, nós estamos aqui a dizer... Não, mas permite-me só terminar o raciocínio. Doutor António, a lei é clara e nós não estamos a fazer aqui interpretação ao pé da letra. Por exemplo, a obrigatoriedade da faturação eletrônica, e disse muito bem que teve início no primeiro dia útil de janeiro de 2026, diz que quem são os elementos visados numa primeira fase são os grandes contribuintes e os fornecedores do Estado. Como é que fica um fornecedor do Estado? Como é que fica um fornecedor do Estado que emitiu uma fatura definitiva a partir de um software homologado e certificado pela AGT no dia 2 de fevereiro do corrente ano, cujo pagamento vai refletir na conta desse empresário no janeiro próximo, Eu vou 2027? responder. Os contribuintes têm duas obrigações. A obrigação declarativa, de declarar, e a obrigação fiscal, de pagar imposto. Correto. O facto de declarar ao fisco não pressupõe que tem que pagar alguma coisa. E, pelo contrário, tem mesmo que declarar para dizer ao Estado que faturou 1 milhão e não tem que pagar porque o imposto incide sobre aquilo que efetivamente vai receber. É que se não declarar... Nem todos, doutor, porque isso vai vamos refletir chegar. no final Sim, do sim. ano o rendimento, Sim. o imposto ao rendimento. Se não declarar... Desculpa só, doutor. Sim, assim não Vamos só deixar o assim Antônio não Bassa vamos concluir, perceber. porque esse esclarecimento precisa ser Deixa feito, por apontar favor. para não esquecer. E disse no princípio que o nosso sistema de tributação de autodeclaração, ou seja, eu próprio é que vou ao Estado dizer, Estado, eu tive rendimento, vou pagar. Eu não tive rendimento, não vou pagar. E depois o Estado tem um período de caducidade que vai inspecionar, verificar se de facto a sua autofaturação foi conforme ou desconforme. Portanto, o processo de declarar é mesmo para o próprio empresário defender-se do Estado, porque vai dizer sim ao Estado, eu prestei serviço a si no valor de X que eu faturei, mas, no entanto, não vou pagar imposto. Isso deve estar na declaração. É que, se não declarar, poderá ter o risco de ser inspecionado sobre um processo que faturou, mas, de facto, não recebeu. E tem havido muitos casos em que esta declaração não é feita? Sim, e isto aqui se calhar remeto à consideração da OCPCA, porque aí entra o papel do contabilista, portanto, auxiliar o empresário a conformar o seu sistema contabilístico ou fiscal. Portanto, se não existir um contabilista, portanto, de facto, conforme disse aqui o Dr. Vela, o contabilista vai, de facto, sempre estar num processo de concavidade para, quando tentar sair deste buraco, está, do ponto de vista fiscal, amarrado com um processo de contenda com a própria Administração Geral Tributária. Daí a necessidade, portanto, do setor empresarial estarem sempre alinhados com os contabilistas para poderem melhor orientar neste processo de conformação da contabilidade e da fiscalidade. Mas, em síntese, Sr. Doutor, é importante que os contabilistas declarem. Declarem, porque só declarando é que poderá se determinar. E o facto de declarar não pressupõe que tem que pagar. Não, eu não sei se estamos a ser percebidos pelo Dr. António. É o que está a dizer, percebe-se nesses termos. Não. Nós não estamos a ver só a esse dispositivo legal, mas nós, pronto, eu em fórum próprio, até em conversa com os outros profissionais da área, nós dizíamos que a AGT bate com força na porta do empresariado e o Estado bate nitidamente nas contas do empresariado. Esse delay que existe entre a faturação e o recebimento, é isso que nós estamos aqui a discutir. A doutora Deolinda disse que o Estado é um mau pagador, pese embora ser um ente de bem. É isso que nós estamos aqui a discutir, doutora Antônio. Não é mais nada mais. Sim, mas esse tema aqui, este tema, eu acho que não se levanta aqui, porque a tributação respeita um princípio, e se calhar dois importantes, que é o princípio da igualdade e da legalidade. Os atos praticados pela Administração Geral Tributária estão tipificados em lei e não há violação sobre isso. Estão todos legal. E outro modo, é o princípio da igualdade. Eu não posso chegar ao Dr. Vela, cobrar um imposto nos termos da lei, depois ir ao Dr. Cal
cobrar um imposto diferente. São iguais perante a lei. Portanto, não vejo aqui atos que, do ponto de vista fiscal, podemos considerar ilegal a ser praticado pela Administração Geral Tributária. Não, doutor, agora, a questão dos pagamentos dos prestadores de serviço do Estado é muito adverso àquele tema que nós estamos aqui a Mas talvez aqui eu também debatido. poderia dizer, do ponto de vista dos prestadores de serviço do Estado, aqui já na veste de nós técnicos contabilistas que estamos aqui para aconselhar o empresariado. Ainda que prestes um serviço ao Estado e não lhe é pago, tu tens determinados recursos que este teu serviço não paga, torna-se um crédito tributário. E esse crédito tributário é válido em sede de abater uma dívida que você tem com o próprio Estado. Ou seja, quando passas nesse período que aqui o nosso economista José falou, em que você prestou um serviço ao Estado e o Estado não te pagou, tens uma janela de 90 dias. Quando passa esses 90 dias, aquilo torna-se uma espécie de uma dívida transitada, né? Então, você vai pegar aquilo vai ser uma espécie de um título, vai ter um crédito tributário. Com esse crédito tributário, ele é como se fosse um semi-papel de dinheiro, você pode abater dívidas tributárias. Quer dizer que... Funciona bem assim, doutor. Não, estou a dar aqui um conselho quando isso acontece com... Deixa eu só terminar. Estou a dar um conselho quando qualquer contribuinte tiver nesta condição. É pegar... Ou seja, se o Estado, por exemplo, prestasse um serviço em 2024 ao Estado, o Estado não te pagou, não é? Quer dizer que cumpriste todos os procedimentos. Um dos procedimentos é a emissão de faturas, né? Nos termos atuais, a fatura só pode ser fatura eletrônica. Se não emitir fatura eletrônica, é que o processo nem segue. Cabimentação, liquidação, o pagamento não chega, vão te pedir uma fatura eletrônica. Quando já emitiste a fatura eletrônica, passa na fase de liquidação, aquilo se torna uma dívida contraída pelo Estado. Se essa dívida passar de um ano para o outro, aquilo vai se tornar uma dívida que o Estado assumiu. Se é uma dívida que o Estado assumiu, você vai reclamar nessa entidade pública que não foi pago esta dívida, não é? Não sendo paga, como se tivermos diante uma fatura eletrônica, quer dizer que essa informação o Estado já tem, ao contrário do que tínhamos no passado. Se o Estado já tem, ele automaticamente pode rapidamente tornar-se um crédito tributário. Esse crédito tributário, quando, por exemplo, você declarar no ano seguinte e dizer, olha, eu vendi 10, o meu imposto é de 2,5. O teu próprio crédito tributário pode, mediante uma solicitação, servir para abater esse próprio imposto. O que é que nós temos a dizer aqui na veste de contabilista? Devemos sempre ver as nossas relações comerciais. Eu não sou muito da opinião que o Estado é um mau pagador, não. Nós temos que ver as nossas carteiras de clientes, porque há quem, só prestando serviço ao Estado, enriquece de forma limpa, sem atos de desvio, prestando bom serviço ao Estado, relacionar-se com o Estado bem e consegue ter aqui o objetivo das empresas obter lucro, obtendo lucro e alavancar a sua carteira de investimento. Então, temos que saber, tem vezes que entre contratar com o Estado vale a pena contratar com um terceiro e vice-versa. Tem vezes que contratar com um terceiro vale a pena contratar com o Estado. Então, isso depende muito do objeto social da entidade, os objetivos, o estudo de mercado que faz, quais são os clientes que vão arrecadar no mercado para fazer face às suas necessidades como empresário, que é, sem sombra de dúvida, a obtenção de lucros. Gerida, Paulo Duda. não está satisfeita com as explicações que foram Não, porque apresentadas pelo... o doutor, como contabilista, sabe bem a realidade. Há muita coisa que eu digo constantemente, quer para quem defende algumas normas e representa o Estado, é pintar a coisa como está no papel. E ela não funciona bem assim. Mas eu queria, quando aqui o nosso representante da AGT falou que estávamos a nos desviar porque estávamos a falar de regime geral, as empresas, quem não está, a lei permite. Se formos ao artigo 2, no âmbito, o artigo 2, âmbito desse decreto 71/25, ele diz quem são as pessoas abrangidas e está lá pessoas singulares. Quem são essas pessoas singulares? São os agentes econômicos, famílias? São famílias. Agentes por isso é que eu queria ter intervido na altura. São famílias. Então, Não, um minuto. Não, eu vou já dizer. Quando falamos que essas pessoas não vão... O decreto não é da fatura eletrónica. O decreto é do regime de fatura.
A fatura eletrónica é uma forma de fatura. É uma forma de declaração, de declarar o meu ato comercial. O decreto aqui vai abranger toda a sociedade. Pessoas singulares, associações, ONGs sem fins lucrativos, desde que praticam uma atividade comercial, sociedades civis com ou sem fins comerciais, pessoas singulares, empresas, Estado, tem isso tudo no decreto. O que acontece para os individuais aqui, quando o nosso doutor, nosso economista, falou? É que como trazer as famílias nessa realidade? Ok, elas dentro da adesão à fatura eletrônica não estão abrangidas. Mas sabe que se uma pessoa singular, no artigo 5º, for a um mercado, a grosso, comprar mercadoria até 25 milhões, até 25 milhões, quem o seu fornecedor, que o colega comprou-me a mim, mercadoria até 25 milhões, eu tenho a obrigação de fazer a declaração eletrônica do contribuinte singular, Sim. com nome, morada, NIF. Isso para quê? Claro, para facilitar a gente ir atrás daquela pessoa singular e dizer, você tem aquisições de mercadoria deste valor. Por quê? Porque depois há outros dispositivos normais. Se você compra isto, é para sustentar uma família? É para vender? É para quê? Então aí, ou vai sofrer as devidas penalizações, se não conseguir justificar, ou obrigam-lhe a se legalizar, a fazer a declaração para pagar. Mas é uma questão de transparência. Não estou a dizer o contrário. O que estou a querer trazer aqui é defendendo que as famílias fazem parte desse decreto, independentemente de serem obrigadas ou não a emitir uma fatura eletrónica. Fazem parte disto. Não podemos excluir as famílias desse processo. Não, é que a sociedade está toda inclusiva neste decreto. Agora, sim, em termos de empresas, apesar que a partir do próximo ano todo mundo vai entrar que tem uma atividade comercial bem declarada. E a lei tem esses fragmentos que aqui tu tens esse dever até aqui, depois daqui é só esses que têm essa obrigação, mas não tira a obrigação de quem é singular a ter a coisa organizada. Tanto é, e a questão que eu estava a levantar, como é que eu vou pedir a uma tia no Catinton para me passar uma fatura recibo? Ela vai dizer, eu não vou passar ou vai comprar noutro sítio. E o que está a acontecer? É que se isso acontecer, se for empresas, aqui não levantando a autofaturação, porque depois podia vir o doutor e me dizer que não, mas temos a autofaturação. Aqui é um outro regime e também tem nuances para isso. E eu vou para outro fornecedor, vou para outra tia, não, nós não temos fatura, não passamos. Ou essas pessoas, essas famílias vão ter menos venda, menos rendimento do que já têm, ou essas empresas vão ter que assumir esses custos. Por isso é que eu disse que a AGT colocou os formais a ter essa carga do informal. Quer dizer, nós sabemos que no mercado informal é mais barato, por isso é que vamos no informal. As pessoas não vão no informal simplesmente porque querem informal. Ninguém quer entrar naqueles mercados que são como são, principalmente quando... Não, as pessoas não estão no informal porque apetece estar no informal. Há certas mercadorias, se calhar não para todos os serviços e bens, que é mais barato no informal. Então, eu tenho essa tendência, essa aptidão de ir ao informal. Mas se eu chegar ao informal, pedir àquela tia, quero um talão de venda, será que ela sabe o que é um talão de venda? Eu vou declarar aquilo na minha empresa, aquele talão, ou a pessoa singular, vamos aqui ver quando tivermos que fazer a declaração de RPC, quando tivermos. A declaração vai estar lá o talão, essa pessoa que emitiu o talão enquanto fornecedor também vai ter que fazer a declaração dele, para poderem se linkar às bases de dados. Eu comprei nele. Essas pessoas têm essa cultura, sabem que tem que se fazer isso. Então, o desafio é muito maior para além do 71. Por isso é que estamos aqui, os contabilistas, não é? Eu acho que os agentes econômicos também não precisam, no todo, saber tudo, não é? Não. Sim, vou chegar até lá. Por isso é que nós temos determinados especialistas que estão aqui para... Justamente para dar esse suporte. Exatamente, esse suporte técnico. Por exemplo, quando eu digo saber, doutor, é em termos de literacia, não é saber técnico de ter que ir e ser... Por isso é que nós contratamos o advogado, contratamos o médico. Exatamente. Não é neste sentido que eu estou a falar do saber. Mas é importante não ser esquisito ou estranho
para alguém que está no informal, alguém que vende na Zunga, um vendedor ambulante, se ouvir falar em fatura recibo, ou as pessoas hoje conhecem a GT, e quando aqui o doutor vai sempre levantar a questão que as pessoas aderirem, mas não é porque estamos a gostar muito do decreto. Não, que fique bem claro. É porque nós somos obrigados. Nós temos sanções muito pesadas para aderir ao decreto. Dura lex sed lex, não é? A lei é dura, mas é a lei. Então, ou você entra no sistema, ou tu vais sofrer as sanções. É tão simples quanto isso. Prende-te a mercadoria nos portos, a aduaneira. Se não pagares o imposto, tiveres dívidas fiscais, afeta a tua aduaneira. Suspendem-te o NIF. A GT também chega com selos, fecha portas de comerciantes que não deviam. Nós já debatemos. A GT faz execução fiscal, que nós sempre defendemos que a execução, que é um poder que tinha que ser meramente dos tribunais judiciais, não podia ser administrativo. Mas a GT o faz. Então, com essas balizas, vamos, o que é que fazemos? A terminar o nosso programa, olhar para os desafios que teremos pela frente com a questão da faturação eletrónica. Eu vou começar pelo Zencao. Na sua visão, que desafios ainda precisam ser ultrapassados quando olhamos para a necessidade de haver aqui uma implementação inclusiva e eficiente da faturação eletrónica? Esta inclusão no processo e no dispositivo faturação eletrónica deve necessariamente ultrapassar algumas dificuldades próprias do nosso contexto, como é a dificuldade, por exemplo, das telecomunicações. Nós estamos a fazer uma análise baseada no centro de Angola, que é a capital Luanda, mas nós temos outros desafios ao longo deste vasto território que é Angola, de Cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste. Esta dificuldade, por exemplo, como é a telecomunicação, porque o dispositivo obriga necessariamente a comunicação em tempo real. Estou a dizer que o indivíduo que está no Mochico Leste deve necessariamente ter o mesmo dinamismo eletrônico, um dispositivo eletrônico igual a um agente econômico que está no centro de Angola, como a capital Luanda. Estes e outros desafios constituem, na verdade, o grande escopo, e aqui lançar o repto para a AGT, no sentido de adotar e afinar essa medida para que essa inclusão seja, de facto, um sucesso. Diolinda, o desafio. Temos que ser rápido porque estamos a terminar. São muitos desafios. Eu acredito que o desafio é maior ainda para a camada empresarial do que para a própria AGT, aqui na representação do Estado. Queria dizer, passar uma mensagem de que é importante agora, com essas mudanças fiscais, ter-se um planeamento fiscal. Não é tão difícil de fazer, às vezes nós pensamos, tenho que pagar muito e gastar, mas é importante que aqui o empresariado, seja de que tamanho for, micro, pequena, tentar sentar, ver realmente quais são as mudanças tributárias que têm acontecido em Angola. Dizer que o contabilista é importante, ainda bem lá em casa estão a me ouvir, o contabilista não é funcionário da AGT como os empresários falam. E eu sempre que vou para representar, eu deixo bem claro, não se trabalha para a AGT. O que é que está a acontecer? Também deixando um recado para os contabilistas, nós não temos que fazer declaração financeira para a AGT. As normas contabilísticas são claras e são isoladas. Apesar de nós termos um plano de contas que dá muita prevalência às questões fiscais, nós dependemos, as informações é para dar um feedback, um retorno a quem realmente investe, a quem realmente investe o capital na sua empresa. Então não façamos conta para a AGT. Deixa a AGT fazer o trabalho deles, que eles fazem muito bem, não precisam da nossa ajuda. Vamos nos focar naquilo que é a norma contabilística, fazer contabilidade para contabilidade, deixar mais aqui uma questão que é muito levantada até nas redes sociais. Não existe nas empresas custos não aceitos. Todas as despesas são aceitas, todas as despesas são realizadas, independentemente de ter o seu documento. Deixa a AGT no seu ato fiscal dizer que aquela despesa é não aceita. Mas para nós, enquanto empresários contabilistas, tudo é aceito desde que houve fluxo ou ex-fluxo de dinheiro. Então, muito contabilistas, não se trabalha para a AGT, trabalha-se para os empresários. Muito bem, Vela, rapidamente, desafio. Rapidamente dizer aqui o tema é que a faturação eletrônica, todos aqueles, aqui na Investe de Contabilista, para informar a população em geral, é que todos aqueles contribuintes que têm uma faturação abaixo aqui de 25 milhões de kwanzas não são obrigados a emitirem a faturação eletrônica, podem recorrer a outros meios de faturação,
como bloco de fatura, bem como o portal do contribuinte. Os outros que têm esse volume de faturação de 25 milhões, que a base é o exercício anterior a uma transação nesse valor, devam emitir nesses termos, que é a faturação eletrônica. E também deixa dizer que a Ordem do Contabilista tem contabilistas preparados para acudir à necessidade dos contribuintes, não é? E também temos uma bolsa de contabilista que visa, sobretudo, atender aquela franja da sociedade ou de contribuintes que têm pouca capacidade financeira e jeito de inclusão mesmo nas atividades econômicas. Os contabilistas estão ali para andar de mão em mão com os contribuintes e, como não menos importante, os contabilistas prestam uma informação financeira que é para os utentes das administrações financeiras e nesse leque, eventualmente, está também a Administração Geral Tributária. Muito bem. António Praça, a terminar mesmo, percebemos ao longo do debate Exato. que a AGT ainda tem aqui desafios que precisam ser vencidos. Claramente. Desde o ano 1950 a 2000, comparando com 2000 a 2025, crescemos 100 vezes mais que nos últimos 50 anos. A digitalização é imperativo. Nós crescemos todos os dias de forma digital. O nosso desafio é desafiarmos-nos a todos nós. Portanto, não vamos recuar sobre a faturação eletrónica. É importante que adotemos práticas tendentes à conformação da faturação eletrónica ao nosso sistema fiscal. Muito bem. Hoje, na grande questão, perguntamos aos nossos convidados quais as vantagens da faturação eletrónica. Percebemos que há aqui ainda alguns desafios que precisam ser vencidos, mas estamos diante de um instrumento inclusivo e, por isso, a AGT terá que realizar aqui muitas sessões de sensibilização para que a sociedade possa perceber-se ao certo as vantagens da faturação eletrónica. Vou agradecer-se as presenças aqui nos estúdios do António Braça, é porta-voz da AGT, do Vela António, representante da Ordem dos Contabilistas de Angola, a Delinda Ferreira, empresária, e o José Ncau, economista. Obrigado por terem estado connosco. Este é certamente um tema que vamos continuar a abordar, porque a faturação eletrónica faz parte da nossa realidade há tão pouco tempo e então é preciso que continuemos a falar sobre isso para que as pessoas possam efetivamente perceber quais são as suas obrigações fiscais. Assim, caro telespectador, desejamos-lhe a continuação de muito boa noite. A grande questão regressa na próxima quinta-feira, a seguir ao Telejornal para mais uma edição. Até já.